Olá, pessoal, bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje é dia 2 de março de 2026, estamos começando o terceiro mês do ano e começando de uma forma tumultuada, congestionada, tensa, né, por conta do ataque que todo mundo sabia que ia acontecer e que acabou acontecendo neste fim de semana contra o Irã, capitaneado por Estados Unidos e Israel. As consequências disso são imprevisíveis, tanto do ponto de vista do acirramento do conflito, quanto dos reflexos para a economia, que já começam a acontecer. O petróleo, por exemplo, já disparou nas bolsas do mundo, é a commodity mais importante do planeta e mais instável também, e nada diz que ela vai interromper, por qualquer motivo, essa trajetória de alta. Hoje, no mercado, os analistas começam a dizer que o petróleo logo chegará, isso já nessa semana, a $100 o barril. Agora nós estamos na casa de 70 e antes estávamos na casa de 60, antes dessa empreitada militar contra o Irã. E há muitos reflexos nessa história toda para a geopolítica mundial, de maneira que isso hoje vai ser o tema central aqui do nosso programa, né? Mas temos muitas outras notícias para tratar com você ao longo do dia de hoje e que a gente vai trazer aqui para que você possa ir formando, né, e se preparando para esse mês de março, que não vai ser um mês tranquilo, tá bom? Nós temos aí, olha, penduricários, com uma reunião importante para acontecer essa semana na terça-feira, a votação de todos os projetos que estão parados na Câmara, aguardando uma chance de trazer de volta à política um pouco de racionalidade, e temos também a polêmica das CPIs, né? Todas as CPIs que estão orbitando ali em torno do escândalo do caso Master e dos escândalos do INSS. Então essa é a tônica de hoje. Eu quero desejar desde já uma boa semana para você, uma semana de tranquilidade, apesar de tudo que nós vamos ver aqui hoje, que é para a gente ficar esperto com relação ao que vem por aí. Vou logo chamar meu companheiro Alex Amorim, que hoje está feliz da vida, porque eu dei um presente para ele, um presente que eu ganhei. Cadê? Mostra aí, Alex. Nossa. Olha aí, ó. Bom dia. Opa, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Panuso, bom dia audiência. Estou muito feliz. Aqui é a escritura do terreno ali do Allianz Parque. Em 1920 eu vou colocar lá no meu quarto e também lá no meu apartamento ano que vem, quando estiver pronto. Muito obrigado, Panuso, e é todo mundo que mandou aqui para nós. Allianz Parque é o famoso Parque Antártica, né, Alex? Isso. Aqui a gente está fazendo um esforço para não cair na esparrela de falar o merchandising dessa gente aí, que transformou o esporte, e obriga todo mundo a falar isso aí, né? Fulano de tal, não sei o que, Arena e tudo mais. Aqui não, nós vamos chamar pelo nominho. Esse quadro aí que vocês viram é a escritura original do terreno onde está o Parque Antártico aqui em São Paulo. Quem me deu isso foi o Andrei Duarte, do Colégio Notarial Brasileiro, e eu estou repassando para o Alex com muita alegria aqui, porque eu sei que isso vai fazer a alegria de um palmeirense, né, Alex? Sim, tanto que eu já peguei a foto ali, mandei para minha noiva, Ana Beatriz, ela adorou também. Então vai ser um quadro simbólico lá na minha casa, agora morando com minha mãe também, quando eu estiver morando sozinho também. Muito obrigado, Panuso, e também Como o Andrei assim Duarte. morando sozinho? Que história é essa? Ficou rebelde? Vai fugir de casa? Não, é que eu comprei o Alex? apartamento e vai ficar pronto só ano que vem. Aí até ficar pronto tudo certinho, vai demorar um tempinho, Panuso. Eu estou gostando de ver a trajetória do Alex, viu, gente? Ele comprou esse ano, ele comprou carro, comprou casa, né? Sim. E, enfim, vai caminhando aí. Logo vai ser um marco do esporte brasileiro. Tomara, Deus te Se ouça. não der para ser do esporte, vai ser do Palmeiras brasileiro. Sim. Vamos lá, Alex. O que nós temos de notícia para hoje no mundo do futebol? Bora, Panuso. Então, nesse final de semana teve algumas semifinais dos estaduais e teve as semifinais do jogo único no Paulistão. O Corinthians perdeu de 1-0 ali do Grêmio Novo Horizontino e o Grêmio Novo Horizontino estará na final, a primeira final do time do interior de São Paulo, que foi fundado em 2016. E nisso o Corinthians foi desclassificado e ontem, para minha alegria e para tristeza ali do Eduardo Souza na nossa redação, o Palmeiras ganhou de 2-1 jogando ali na Arena Barueri contra o São Paulo e conseguiu essa classificação. E agora, Panuso, a final será decidida em 2 jogos. O primeiro jogo vai ser ali na Arena Barueri. Estão tentando ver a possibilidade de ser ali no Allianz Parque, ali na Barra Funda, no campo do Palmeiras, porque está fazendo uma troca de gramado. Se não conseguir, vai ser ali na Arena Barueri mesmo, e domingo vai ser o jogo de volta ali no interior de São Paulo, na casa do Novo Horizontino, Panuso. Muito bom. O que foi que o Corinthians perdeu ontem, essa partida? Não era barbada isso aí?
Então, pelo que eu não, antes eu era um torcedor que ficava secando os rivais. E eu não vou mentir que eu não assisti o jogo do Corinthians, mas o Anderson me comentou aqui do lado que o Corinthians não jogou bem no sábado, que foi essa partida, e mereceu a desclassificação ali contra o Novo Horizontino. Então, para alegria minha e de todos os rivais, menos o São Paulo, o Corinthians foi eliminado. E agora o Palmeiras tem esse. Para muitos é um jogo fácil, mas lembrando que o Palmeiras perdeu de 4-0 ali quando tava a fase inicial do Paulistão, Panunzio. Pois é, o problema do Palmeiras é que ele ganha no começo do campeonato e chega lá no fim e começa a perder, né? Nas partidas só mata-mata. E aí se ferra, né? Sim. Vamos ver se vai ser. Gente, deem uma alegria ao Alex Amorim. O Alex faz muito tempo que não. Sabe, já basta o Palmeiras não ter, ou pelo quer dizer, vou respeitar aqui o Alex, né? Ter esse polêmico título de 1951 só, que não basta, não resolve tudo, né? Mas enfim, deem uma alegria para o Alex aqui e façam o Palmeiras ganhar alguma coisa. Isso no final, mesmo. Tá? No final, no começo ele ganha. Isso mesmo, antes de finalizar, Panunzio, a gente tem que enaltecer o time do Abel Ferreira. É a 7ª final seguida de Paulista que o Palmeiras chegou nesses últimos anos, então vamos lá, e eu estou ansioso para ver esse título do Novo Horizontino, Panunzio. Vamos nessa. Tá bom, Alex. Valeu, um abraço para você. Aproveita bem essa escritura aí do Parque Antártica, né? Pessoal, é isso aí. Vamos cuidar da meteorologia, então. Nós tivemos aí, né, depois da chuvarada lá em Minas Gerais, de toda aquela tragédia que aconteceu em Juiz de Fora, o tempo tá bom lá agora. As buscas foram interrompidas, não tem mais busca formal. Agora é hora de começar a reconstruir, principalmente, né, as duas cidades. E a cidade mais prejudicada nem é Juiz de Fora, onde aconteceu a quase totalidade das mortes, né? Mas o Bar está em situação muito pior. Então agora é hora de reconstruir. A lama ainda está tomando a cidade, tem escombro para tudo quanto é lado e as pessoas ainda andam pela rua sem saber muito o que fazer. Mas é hora de arregaçar as mangas agora, né? Em pleno luto por causa dessas mortes todas que aconteceram por lá, começar esse trabalho de reconstrução. E hoje, curiosamente, as nuvens que estão sobre o Brasil, você pode ver nesse mapa aí, estão sobre a região mais seca, sobre o semiárido brasileiro. E é lá hoje que pode chover muito, nas cidades do semiárido brasileiro. O Instituto Nacional de Meteorologia fez aqui até um alerta em vermelho, que eu vou mostrar para vocês. Olha, está aqui, olha, no mapa. Veja só, desde o norte de Minas, passando por todo o interior da Bahia, entrando pela zona do Agreste do Sertão, de Pernambuco, da Paraíba, né, um trechinho de Fortaleza, o sul do Ceará, vai chover em tudo quanto é lugar aqui, inclusive no Piauí também, olha. Então nós vamos ter hoje no semiárido brasileiro um dia especial e um alerta raro, que é esse alerta aqui, olha, chuvas intensas, perigo potencial. Vou até abrir esse alerta aqui para que você possa ver essa informação rara. A gente espera que lá a chuva traga alegria e não a tristeza que trouxe aqui na região sudeste, né? Riscos potenciais para esse alerta. Olha, a área do alerta é essa aqui que você está vendo aqui do ladinho, tá vendo só do mapa do Instituto Nacional de Meteorologia? E aqui está escrito o seguinte, olha, nessa região pode chover mais do que 60 milímetros por hora ou na soma 100 milímetros por dia. O que significa isso? 60 litros de água por metro quadrado de área ou mais de 100 litros, porque é água pra caramba, hein? 100 litros por metro quadrado ao longo do dia, acumulando, tá bom? Grande risco e aqui vem, né, os superlativos do INMET, grandes riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rio, grandes deslizamentos de encostas em cidades que têm áreas de risco. Então, pessoal aí dessa região, que normalmente é castigada pela seca, hoje o alerta é no sentido contrário, tá bom? E, bem, então vamos ver agora as temperaturas nas capitais para que você possa ter uma ideia do que vai acontecer aí mais próximo da sua residência, da sua casa, tá bom? Olha, no sul do país nós não teremos chuva nem em Santa Catarina, nem no Rio Grande do Sul. Lá em Porto Alegre, a temperatura hoje vai ser o dia quente de novo, a temperatura vai a 31 graus centígrados. Em Florianópolis vai a 28, em Curitiba também não chove, embora chova no interior do Paraná quase todo, tá? Mas na capital não deve chover hoje. E a temperatura vai a 25 graus. Aqui em São Paulo também não há previsão de chuva e a máxima vai ser igual a de Curitiba, 25 graus. Já no Rio de Janeiro, possibilidade de chuva isolada, 30 graus de máxima. E em Vitória tem a mesma previsão com chuva isolada e 29 graus de máxima.
Em Belo Horizonte chove, a temperatura vai a 30, portanto vai ser um dia quente. Em Goiânia, a temperatura vai a 31, chuva isolada no radar. Em Brasília, pancadas de chuva com 28 graus de máxima. Em Campo Grande, a previsão hoje é de nuvens, podendo chover pouco. Temperatura máxima de 35 graus, calor lá em Campo Grande. Em Cuiabá, 34 graus, portanto, Campo Grande, que normalmente é mais fria, mais fresquinho do que Cuiabá, hoje vai ter uma temperatura maior, tá? Cuiabá, 34. Em Porto Velho chove bastante, a temperatura máxima vai a 32, em Rio Branco vai a 30, em Manaus vai a 34 graus. Não chove também em Boa Vista, onde a temperatura chega a 36 graus, e pode chover um pouquinho lá em Macapá, né, onde os termômetros vão apontar 30 nas horas mais quentes do dia. Em Belém, muitas nuvens, pancadas de chuva previstas, 29 graus Celsius de máxima. E em Palmas, no Tocantins, 28 graus Celsius também deve chover por lá. E agora a previsão das capitais do Nordeste brasileiro. São Luís vai ter máxima de 27 graus Celsius, chove bastante, né? E aqui eu não preciso nem repetir a previsão para vocês de que todo o interior do Nordeste hoje está sujeito a chuvas torrenciais, tá? Em Teresina, a temperatura vai a 30, onde chove também. Em Fortaleza vai a 27, em João Pessoa a 29 graus, aí no litoral só nuvens, tá? Em Recife também 30 graus, dia de muitas nuvens, sem chuva na previsão. Em Maceió, 33 graus, em Aracaju, 28 e em Salvador, terminando aqui o mapa, 28 graus Celsius, pancadas de chuva previstas aí no horizonte, tá? É isso aí, previsão do tempo já está dada. Agora vamos para os destaques do nosso noticiário, começando pela página aqui do ICL, que eu, aliás, vou refrescar aqui, porque todo santo dia às 7 da manhã muda a edição aqui do nosso site, aparecem aqui os assuntos novos que estão na sua agenda e na agenda das suas preocupações, tá? Primeiro de tudo, olha, uma informação do Jamil Chad, que é o nosso super correspondente, é o melhor correspondente estrangeiro do mundo, a gente tem a sorte de ter aqui no ICL, mostrando para nós que houve uma ampliação do foco da guerra, né, e que o nível de instabilidade aumentou muito lá no Oriente Médio, já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Ao mesmo tempo, lá dos Estados Unidos, nós temos as bravatas do Donald Trump, né, ameaçando agora os comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, né? Diz que vão morrer se por acaso não fizerem tudo que os Estados Unidos quiserem, tá? E a manchete que está aí no nosso site, ela retrata exatamente essa chantagem militar, chantagem bélica que está acontecendo lá em relação ao Irã. Trump pede rendição da Guarda Revolucionária do Irã e ameaça com consequências fatais. E aqui embaixo nós tratamos agora das consequências, né? Das consequências em dois segmentos da atividade econômica global, muito importantes. Primeiro, o preço do petróleo. O petróleo Brent disparou depois dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. E as companhias aéreas, né, tiveram que refazer a malha de voos, suspendendo voos, aqui no caso brasileiro, por exemplo, para o Catar e para os Emirados Árabes, né, que agora viraram zona de guerra. Então, estão suspensos esses voos e governos, como por exemplo o brasileiro, não vou nem falar do governo americano, porque é tão óbvio que não tem nem graça, mas enfim, os governos estão dizendo aos cidadãos que não vão a essa região, porque não se sabe o que pode acontecer, né? Está tudo muito instável lá no Oriente Médio. Bom, ontem, domingo, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, os bolsonaristas realizaram um ato aqui, que foi, na verdade, um ato pífio, né? 20 mil pessoas, segundo os institutos que avaliaram isso aqui, com muito boa vontade, se é que tinha 20 mil. Eu passei lá na Paulista, por exemplo, achei que era uma reunião de condomínio. Brincadeira, tá? Tinha gente lá, mas não tinha número significativo assim. O palanque estava esvaziado, o Tarcísio não foi porque está viajando, né? A Michelle não foi. E aí ficou aqui essas malas assim, tipo Malafaia e Companhia Limitada, para fazer ali para o Flávio Bolsonaro, falando para uma aglomeração muito pequena para quem ostenta uma candidatura presidencial que deveria estar tão vigorosa a essa altura do campeonato, né? Foram 20 mil pessoas aqui, segundo a nossa manchete, e isso representa metade da última manifestação dos bolsonaristas. Entre os destaques secundários, olha aqui, olha, uma fornecedora do SUS captou 30 milhões com uma investigada por atuação em favor do PCC na Faria Lima. Já eu conto para vocês o que é isso, tá bom?
No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande exonerou um delegado. Por quê? Porque esse delegado fez uma investigação contra o juiz que, no Rio de Janeiro, depois iria vazar informações sobre o PCC para o esquema do TH Joyce, daquele deputado que era presidente da Assembleia Legislativa e que está preso agora, né? Outro destaque com relação às chuvas, já antecipei aqui logo na abertura, mas as buscas lá em Juiz de Fora foram encerradas e houve, no final das contas, o placar funesto chegou a 72 mortes, tá? Eu também quero recomendar a vocês que leiam esse artigo aqui, olha, escrito pelo Chico Alves, está no nosso site aqui no clnoticias.com.br, sobre o papel do pistoleiro universal, né? O que ele chama aqui de miliciano universal, vale super a leitura, tá bom? E se você quiser mudar de assunto, não quero mais nada de política, de guerra, quer ficar alienado, beleza. Ainda tem aqui, olha, um artigo sobre a lua de sangue que vai acontecer amanhã, de novo, né? Um espetáculo lindo de ver. Vamos ver se São Pedro ajuda a gente a enxergar essa lua lá no céu. Daqui a pouquinho nós teremos o Lula aqui para falar conosco sobre a evolução dos assuntos da semana, tá bom? Mas eu quero começar mostrando para vocês aqui a matéria do Jamil Chad. Adoraria que o próprio Jamil falasse aqui no nosso programa sobre isso, mas ele está ocupado aqui produzindo material para os outros programas da casa. E está aqui, olha, a guerra se amplia, tá vendo só? É a manchete do texto dele, trazendo aqui o quadro do dia de hoje, lá nesse ambiente que está extremamente instável do Oriente Médio por causa dessa confusão toda armada pelo Trump. E aqui eu quero dizer para vocês que, enquanto os olhos da opinião pública estão voltados para o que acontece no Oriente Médio, onde está essa confusão generalizada com 7 países lá já colocados no centro desse conflito, nos Estados Unidos, os parlamentares, principalmente os parlamentares democratas, tentam colocar um freio nesse ímpeto autoritário do Trump, que bypassa o Congresso. Agora, para os Estados Unidos se meterem na guerra, não precisa mais autorização do Congresso, né? Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Bom, sobre a ampliação da guerra retratada pelo Jamil Chad, nós temos aqui a seguinte informação. A guerra no Oriente Médio se amplia com ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano e uma ofensiva por parte do Irã em toda a região. A intensificação do conflito ocorre depois de o governo iraniano ter desmentido a versão de Donald Trump de que as novas autoridades em Teherã teriam tentado negociar uma saída diplomática para a crise. Isso aqui, por quê? Porque ontem o Trump, do nada, aparece publicamente numa postagem dizendo que tinha aceitado conversar com autoridades iranianas, né? E isso foi desmentido logo depois, porque não havia nenhuma manifestação de nenhuma autoridade iraniana pedindo qualquer tipo de conversa para o Trump, né? Inclusive, Teherã reafirmou que a disposição nesse momento é a de revidar os ataques, é de se vingar das 550 mortes, mais de 550 mortes que já aconteceram em solo iraniano, né? Enquanto em solo israelense, apesar dos bombardeios que fustigam toda a região, aconteceram basicamente 9 mortes por causa de um míssil balístico que conseguiu atingir o chão. Mas esse número deve mudar, porque a madrugada foi de intensos tiroteios, tá? Vamos voltar aqui para o texto do Jamil. Segundo o Crescente Vermelho, 555 pessoas morreram no Irã desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram seus ataques no sábado. A crise fez o preço do petróleo explodir, obrigou empresas aéreas a cancelar mais de 1.200 voos para o Oriente Médio e coloca o mundo em tensão. Nesta segunda, desafiando os Estados Unidos e Israel, o governo do Irã lançou mais uma onda de ataques contra diversos locais da região, em resposta à morte de mais de 40 comandantes do país e do líder Ali Khamenei. E o Trump, por sua vez, advertiu no domingo que as operações no Irã vão continuar até que todos os objetivos sejam alcançados. E ainda fez um apelo. Mais uma vez, exorto a Guarda Revolucionária, a Polícia Militar Iraniana, a depor as armas e receber imunidade total ou enfrentar a morte certa. Essa é uma negociação em que você dá ao negociador do outro lado, a sua contraparte do outro lado, assim, a oportunidade de escolher se quer morrer ou se quer fazer tudo o que aquele negociador armado quer que ele faça, né? É assim, em outros termos, isso aqui não passa de uma grande chantagem, porque que alternativa tem o Irã, né? Aceitar a morte para evitar a consecução de um plano que tem
tudo a ver com os interesses econômicos dos Estados Unidos, não parece ser a coisa mais tranquila do planeta, não é verdade? Segue aqui o Jamil. Desmentindo Trump de que haveria uma ação de Teherã por busca de um acordo, o chefe da segurança do Irã, que se chama Ali Larijani, anunciou nesta segunda-feira que seu país não negociará com os Estados Unidos. Larijani é o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e foi um dos principais conselheiros do líder supremo iraniano, o Ayatollah Khamenei, que foi morto na operação de sábado. Uma das tentativas do regime é a de demonstrar que a morte de mais de 40 comandantes do país não afeta a estrutura de poder e que as transições já começam a ser feitas. No total, o governo dos Estados Unidos afirmou que, junto com Israel, mais de 1.000 alvos foram atingidos pela ofensiva contra o Irã, que começou no sábado. O número de mortes deverá aumentar após o segundo dia de bombardeios e a mídia estatal iraniana informou que 165 pessoas tiveram a morte confirmada em um ataque à bomba, veja só que coisa mais iníqua isso, contra uma escola primária feminina na cidade de Minab, no sul do país, no sábado. E na ONU, o governo iraniano acusou Israel e os Estados Unidos de atacar alvos civis e não apenas militares. Mas lá no Líbano, né, nos conta aqui o Jamil, foi que surgiu um novo capítulo dessa guerra, porque essa madrugada foi de uma ofensiva no sul do Líbano, né? O Hezbollah, nos conta que o Jamil, atacou a cidade de Haifa, em Israel, alegou que se tratava de uma ação para vingar a morte dos aliados iranianos. E como resposta, houve ataques israelenses contra Beirute e o sul do Líbano, e 31 pessoas morreram, 149, segundo o ministro da Saúde libanês, ficaram feridas, né? Portanto, está aqui toda a iniquidade dessa campanha avassaladora em que Trump tenta, né, por meio da sua blitzkrieg, porque na verdade é isso, é uma campanha militar muito rápida e muito efetiva, tenta criar a nova ordem mundial, tenta estabelecer no Irã aquilo que conseguiu fazer na Venezuela, colocar um bando de capachos no poder para pilotar lá dos Estados Unidos os interesses americanos, né, que têm que ser defendidos por essa galera, tá bom? Com relação à malha aérea do mundo, a malha aérea mudou efetivamente, né, e desde o fim de semana, para chegar a certas partes do planeta, é mais difícil agora, desde que esses trajetos anteriormente passassem de alguma forma próximos daquela região do Golfo. Nós temos aqui no Valor Econômico de hoje uma matéria falando sobre isso. Olha, conflito Estados Unidos e Irã interrompe milhares de voos e agrava o caos nas viagens. Vamos saber o que está acontecendo? Não que você tenha planejado uma viagem para lá e precise ser informado, mas é bom saber porque esse aqui é o panorama global, né, gente? E olha, as viagens aéreas globais, nos diz aqui o Valor, permaneceram fortemente afetadas neste domingo, com a continuidade dos ataques aéreos, incluindo cidades como Dubai, por exemplo, né, que é o maior centro internacional do mundo, um dos maiores impactos da aviação dos últimos anos. Aeroportos de trânsito importantes, incluindo Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Doha, no Catar, foram fechados ou tiveram operação severamente restrita, já que grande parte do espaço aéreo da região permaneceu fechado após os ataques dos Estados Unidos e de Israel, que acabaram matando o Khamenei, o líder iraniano. Israel afirmou ter lançado uma nova onda de ataques contra o Irã neste domingo, enquanto fortes explosões foram ouvidas pelo segundo dia consecutivo nesses locais, próximos do Catar e de Doha, no Catar, e também de Abu Dhabi. E o aeroporto internacional de Dubai sofreu danos durante os ataques iranianos. E os aeroportos de Abu Dhabi e também do Kuwait também foram atingidos, tá bom? E aí, em consequência disso tudo, desse clima, milhares de voos foram afetados em todo o Oriente Médio, de acordo com dados da plataforma FlightAware, que é uma plataforma de rastreamento de voos. Eu quero perguntar para o meu querido Alex se o Lula já está pronto, porque se estiver, eu quero colocar o Lula no ar aqui. Vamos ver. Então é o seguinte, o Lula está prontinho, mas antes do Lula, me lembra que o Alex, nós temos a vinheta do Lula. Então roda a vinheta, Alex. Bom dia, meu caro Lula. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste nesse Desperta que começa uma semana que será inflamada no Brasil e no mundo, Fábio. Literalmente inflamada, né? Inflamada no sentido do fogo que o Trump novamente tocou no mundo, né? E a gente já começa a ver aqui
ô Lula, as repercussões dessa situação imponderável, né, que o Trump está criando para o planeta. Trump e Netanyahu, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos aqui nos assuntos do Brasil. Primeiro de tudo, o Lula hoje de manhã cedinho, a gente conversando pelo WhatsApp, me chamou a atenção para um artigo de opinião na Folha de São Paulo, assinado por toda a cúpula do PSOL. O PSOL, que é um partido que está ameaçado pela cláusula de barreira, é um partido que integra o campo progressista, né, Lula? Mas é um partido que está agora vivendo uma série de contradições com relação à sua própria sobrevivência, né? Conta para nós o que tinha nesse artigo da Folha. Esse é um artigo com a assinatura coletiva liderada pelo ministro Guilherme Boulos, que é filiado ao PSOL, que é a principal figura eleitoral do PSOL, e esse artigo insta o PSOL a fazer uma federação partidária não só com o PT, mas uma federação partidária à esquerda. O que é uma federação partidária? É a união de duas ou mais siglas para disputar uma eleição, e elas passam a ter uma natureza operacional conjunta no campo político. E disputando eleições juntos, eles vão fazer somar as suas votações para a distribuição das cadeiras no parlamento, o que levará a um auxílio mútuo entre os grandes puxadores de voto, né, para ampliar a bancada progressista, nesse caso, né, porque estamos falando de uma federação à esquerda, na Câmara dos Deputados. E esse é o núcleo desse debate, né? Em São Paulo, a tendência é que o PSOL tenha uma excelente votação. A maior puxadora de votos em São Paulo, imagina-se que esse ano será, do campo da esquerda, a deputada Érica Hilton, né? Mas ela tende a ter uma perda do excesso de votos que ela vier a ter, se o PSOL não estiver numa federação que possa distribuir esse excedente e ampliar a bancada de esquerda. Esse é o quadro de São Paulo. Mas, por exemplo, em Pernambuco, se o PSOL estiver numa federação de esquerda, é possível que consiga eleger este ano um deputado do PSOL, além de mais do que 2 deputados do PT, que essa é a pretensão que se tem num estado onde a representação de esquerda na Câmara dos Deputados ela vem se reduzindo ao longo dos anos. Mesmo cenário se repete no Rio de Janeiro, aonde você pode, com essa união, aproveitar os excedentes de voto do PSOL para eleger deputados de esquerda, não necessariamente do PT. Então, esse artigo ele é um apelo, né, desse grupo de dentro do PSOL para que o PSOL integre esta federação de esquerda, junto com PT, PCdoB, PV, Rede, e também aqui vai uma advertência, Fábio. Esse movimento terá que integrar seguramente o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que na eleição de 2022 ficou isolado e viu uma redução brutal da sua bancada, né? Então o PSB vai ter que abrir esse debate. A mesma coisa com o PDT. E se nós tivermos uma federação tão ampla, que inclua, além dos originais PT, PV, Rede, PCdoB, o PSOL, o PSB e o PDT, a gente pode começar a pensar num avanço significativo das forças de esquerda no Congresso Nacional. E isso é fundamental para o futuro da política brasileira e o futuro institucional da política brasileira. É isso que está no artigo, Fábio. Beleza. O Alex já colocou no ar aqui a sua nota da coluna da Reserva Exclusiva,
E eu quero aproveitar, eu achei muito legal essa montagem aí do Aldo Rebelo vestido com a roupa do Padre Kelmon, e achei muito apropriado também a comparação, viu, Lula? Porque o Aldo Rebelo vem se transformando num personagem caricato ao longo da vida dele, né? Começou a vida lá na esquerda, no PCdoB, ele era o principal nome de viração, que foi uma tendência majoritária dentro do PCdoB, mas virou isso, essa alegoria, né? Essa coisa estranha, que está aí agora se propondo a ser ferramenta auxiliar do bolsonarismo. Explica pra gente qual é o papel dele nessa empreitada aí de começo de campanha, Lula. Exatamente. O ChatGPT foi muito feliz ao vestir, né, o folclórico já Aldo Rebelo na batina do Padre Kelmon, né, que nos permite dizer que o Aldo Rebelo está sendo preparado e financiado pela extrema-direita para ser o Padre Kelmon de 2026. Aldo Rebelo nasce na esquerda como um militante de esquerda do movimento estudantil, ele é alagoano, ele inclusive tem origem nas fazendas, né, da família Calheiros, né? E aí ele começa a fazer política estudantil ainda do movimento secundarista lá em Alagoas, vai para São Paulo e se torna um líder estudantil filiado ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil. Foi uma liderança significativa da esquerda do PCdoB, muito atuante nos anos 80, nos anos 90, foi ministro em diversos ministérios do presidente Lula no primeiro governo da articulação política. Depois ele assume a presidência da Câmara na esteira, da crise que levou à renúncia do Severino Cavalcante, e aí ele vira ministro de Dilma em diversos postos, na ciência e tecnologia, no esporte, na defesa, e depois ele se desilude. Ele rompe com a esquerda e ele se torna um personagem folclórico e à disposição dos usos da direita. Depois ele vai afundando ainda mais e se torna um personagem à disposição, à mão da extrema-direita, como é hoje. Ele está afiliado à Democracia Cristã, que é presidida, é aquele velho partido do Emael, um democrata cristão, que foi candidato a presidente já 7 ou 8 vezes, e que neste ano o Emael sai de cena. O partido Democracia Cristã está sob controle do João Caldas, que é um ex-deputado alagoano, pai do prefeito de Maceió, o João Henrique Caldas, e o João Caldas agora foi ao mercado financeiro para criar as condições de ter o Aldo Rebelo como candidato a presidente da República e que ele fique na chapa como uma linha auxiliar, ele fique na urna como uma linha auxiliar do Flávio Bolsonaro, disponível para confrontar o presidente Lula nos debates, para colocar em curso os planos B na campanha. O que é o plano B na campanha? É quando você ataca abaixo da linha da cintura e com argumentos falsos, muitas vezes, um candidato antagonista seu, né, de uma forma vil, via redes sociais. Então, o Aldo Rebelo está indo ao mercado financeiro pelas mãos do João Caldas para criar as condições necessárias de estar nesta campanha como a linha auxiliar do Flávio Bolsonaro. E é isso que essa nota diz. Mas na reserva exclusiva, Alex, coloca aí a segunda nota que a gente separou, que é a da exposição da Daniela Marques. Daniela Marques como o cérebro econômico do Flávio Bolsonaro. É ela que o Flávio Bolsonaro quer como seu posto Ipiranga. Daniela Marques foi assessora especial do Paulo Guedes, é considerada uma Paulo Guedes de saias,
ela foi presidente da Caixa Econômica no final do governo Bolsonaro, e para botar para debaixo do tapete toda a sujeira gerada pelo Pedro Guimarães, aquele ex-presidente da Caixa que saiu, que teve que pedir demissão da Caixa Econômica por assédio sexual e assédio moral a funcionárias da Caixa Econômica, funcionárias de carreira. Agora, a Daniela Marques foi também na Caixa Econômica quem tornou viável todo aquele assalto aos cofres públicos no final do governo Bolsonaro para fazer com que os benefícios de prestação continuada, com que programas sociais mal ajambrados de última hora chegassem na ponta, no cartão do eleitor, né, para tentar virar o jogo eleitoral. A Daniela Marques é administradora de empresas com um MBA em finanças no IBMEC. Ela hoje é CEO de uma gestora de fundos independente na Faria Lima, mas ela não tem qualidades de formulação econômica. Então, ao lado dela, nesse grupo que está sendo liderado e com o qual o Flávio Bolsonaro conta para ter algum programa econômico, mesmo que seja um embuste, estão o Guilherme Montezano, que foi presidente do BNDES, e também o Saxida, né, o Adolfo Saxida, que é de origem do IPEA e que foi um personagem que no governo Bolsonaro ele se vendia como um tradutor das políticas de extrema-direita do Paulo Guedes. Esse é o trio com o qual Flávio Bolsonaro conta, não é um trio que tenha qualidades de formulação, e a Daniela Marques, por ser mulher e porque o Flávio precisa exibir mulheres na sua chapa para tentar aplacar essa imagem que é real de misoginia que o clã Bolsonaro tem, ela hoje é considerada, ou pelo menos é vendida, como o cérebro econômico do Flávio Bolsonaro. Muito bom, cérebro econômico. Vamos lá, sobre o Aldo, eu só queria fazer um comentáriozinho aqui, viu? O Aldo foi presidente da Uni quando eu era estudante de engenharia ainda, então conheço bem a fera. Agora, eu não imaginava que, porque o caso do Aldo Rebelo é um caso de metamorfose, sabe? Se não de transfiguração, ele de uma coisa virou outra, né? É inacreditável. E essa esquisitice dele passa por uma anotação no meio desse caminho aí, quando ele travou uma batalha laudatória contra os estrangeirismos da língua portuguesa. Você lembra, Lula? E entre outras coisas, ele não queria só impedir, por exemplo, I love you, por exemplo, para ele, para os ouvidos dele era uma ofensa, enquanto ele era de esquerda, né? Agora esqueceu disso, mas entre as propostas esquisitas dele estava lá. Fala, Lula. Ô, Fábio, não, para provocá-lo, inclusive, essa nota da reserva exclusiva, eu a escrevi permeada de anglicismos, só para irritar o áudio. Fez muito bem. E olha só, a outra proposta estapafúrdia dele, né, já assim, dos tempos em que a esquisitice estava dando lugar ao personagem racional que ele era antes, é a história de colocar farinha de mandioca na farinha de trigo, fécula de mandioca na farinha de trigo, né? Imagina você comer uma pizza que mistura farinha de trigo com farinha de mandioca, né? Ele queria tornar isso obrigatório no Brasil. Isso era do tempo em que ele almejava ser o Policarpo Quaresma do Brasil. Na verdade, ele acabou virando o Padre Kelmo, né? É muito bom. Concordo com belas imagens, Lula, muito bom. Lula, vamos falar um pouquinho sobre o BRB em Brasília, porque é o seguinte, o BRB está numa situação muito complicada, né? Ele não tem saída, até agora o governo do Distrito Federal não apresentou uma saída para a capitalização do banco em níveis do que se exige para enfrentar a crise provocada pela relação estranhíssima com o Daniel Vorcaro, e tem duas coisas pintando no horizonte, duas possibilidades, federalização e liquidação. O que é nisso que é real? O que é nisso que passa a ser mesmo a alternativa que vai ser perseguida agora a partir dessa semana, quando o governo federal, por exemplo, tem que definir o que vai fazer com essa encrenca? Fábio, hoje à tarde a Câmara Legislativa do Distrito Federal terá um debate que será absolutamente incendiado sobre a concessão do direito de capitalização do GDF
ao BRB. O GDF, o governo do Distrito Federal, reivindica a possibilidade de capitalizar em até 8,8 bilhões o Banco Regional de Brasília para tapar os rombos feitos pela própria administração do BRB, liderada pelo GDF, no momento em que eles pensaram que estavam enganando todo mundo quando disseram que compraria o Banco Master, que já estava quebrado. Esse debate se inicia hoje à tarde e deve terminar amanhã numa votação da Câmara Legislativa, que deverá ser uma votação ao revés das pretensões do governador Ibanez Rocha, que imaginava que iria aprovar essa capitalização com facilidade. Agora ele enfrenta uma oposição à direita, porque o PL rompeu com ele aqui no Distrito Federal, lançou uma chapa puro sangue para o Senado com a Michele Bolsonaro e a deputada Bia Kicis, aliadas à vice-governadora Celina Leão, vice-governadora que, em silêncio, ela está puxando o tapete do Ibanez Rocha porque não quer estar associada a essa maluquice, a essas fraudes, BRB Master. Agora, independente da aprovação ou não dessa possibilidade de capitalização de até 8 bilhões de reais do BRB com dinheiro do GDF, o que é em si já um escândalo, o Banco Central já decidiu que não tem saída para o BRB que não seja ou a federalização ou a liquidação do banco. O BRB não pode mais permanecer sob o guarda-chuva do Distrito Federal. É o que a autoridade monetária brasileira, que é o Banco Central, tem como certo nas suas áreas técnicas. Por quê? Porque o governo do Distrito Federal deu provas à farta de que não tem condições de gerir o banco. O governo federal, o Ministério da Fazenda, num cenário como esse, tendo que decidir entre as duas opções, prefere a liquidação. Por quê? Porque a federalização, que significa colocar o BRB sob gestão ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, a federalização vai colocar no colo do governo federal um problema que não é dele. Quem quebrou o banco foi o Ibanez. Quem quebrou o banco foi o GDF. Quem quebrou o banco foi a traficância de interesses entre o governo do Distrito Federal e o Daniel Vorcaro, o Augusto Lima, o Fabiano Zettel, e não o governo federal. Por que que o governo federal agora é chamado a pagar uma conta que não é dele? Então esse é o debate que está colocado. Enquanto esse debate está colocado, os fundos, o tesouro do BRB vem recebendo, vem sofrendo uma sangria continuada, o que está colocando em risco a capacidade de liquidez do banco, que é um banco estatal, que é um banco do governo do Distrito Federal. Então, esse é o problema, esse é o dilema que o BRB enfrenta e que esta semana tende a ter um desfecho, porque a sangria é grande no caixa do BRB. Só para lembrar aqui, Lula, na aprovação da venda, da compra do Banco Master pelo BRB, o placar foi um placar folgado a favor do Ibanez. Foram 14 votos a favor da venda contra apenas 7 da oposição. E eu vou até ler aqui a relação dos nomes, que a gente tem, de vez em quando eu repito isso aqui, para que você saiba quais são os parlamentares que não estão envolvidos com essa confusão toda, tá? Então vamos lá. Chico Vigilante do PT, Deise Amarílio do PSB, Fábio Félix do PSOL, Gabriel Magno do PT, Max Maciel do PSOL, Paula Belmonte do Cidadania e Ricardo Vale. E aqui eu tenho que dizer que teve duas ausências, que foram Daniel Donizete do MDB e Joaquim Roriz Neto do PL, E o PL somou 3 votos nessa história toda, Contando com o voto do Neto do Roriz, tem mais 2 outros. Um deles votou sim no primeiro turno e no segundo turno se absteve. Então, a situação mudou muito para o governador Ibanez na Câmara Legislativa, porque ele governava como o Trump governa nos Estados Unidos, como um trator, passando por cima de tudo. Já não tem mais essa maioria tranquila lá, Lula? Não tem essa maioria tranquila, ao contrário. Ele hoje
enfrenta basicamente uma oposição de todas as outras legendas, exceto o seu MDB, que o MDB detém a presidência da Câmara Legislativa, presidida pelo deputado Wellington Luiz, que, vejam bem, é um deputado que há 30 anos mora numa mansão construída num terreno público pertencente à Companhia de Águas e Esgotos de Brasília e que foi uma área grilada por ele. O que é grilada? Ele se apossou da área e construiu uma mansão aqui no setor de mansões do Parkway, no Distrito Federal. Então, esse é o desenho dessa gaiola das loucas 2, né, como nós chamamos a Câmara Legislativa do Distrito Federal, muito semelhante à velha Alerj, no Rio de Janeiro, ou a Câmara de Vereadores de São Paulo, que também é uma gaiola das loucas. Muito bom. Só para a gente terminar, Lula, a gente viu aí, explodiu essa guerra lá no Irã de novo, né? E os reflexos internos aqui já começam a acontecer com vista à formação do clima eleitoral. Tá aí bombando na cara da gente. E isso tudo começa assim, com uma posição... Eu, pessoalmente, não gostei muito da posição do Celso Amorim, porque eu acho que a ditadura iraniana não se deve deixar de criticar. Mas eles acham lá, por alguma conveniência, que não é hora de falar sobre a ditadura do Irã. E condenam a atitude dos Estados Unidos e de Israel. Agora eu quero saber de você como é que isso vai impactar a formação justamente desse clima pré-campanha. Fábio, a campanha à presidência da República em 2026 do Brasil já estava impactada pelo cenário externo em razão das maluquices ocorridas aqui durante o tarifaço do Donald Trump, que foi vencido pelo governo brasileiro, durante a tentativa da extrema-direita brasileira de trazer para cá essa força ridícula, ilegal e absurda que o autocrata norte-americano Donald Trump vem exibindo para o mundo. Vamos chamar o Trump pelo nome que ele é. O Trump é um autocrata e que governa com os mesmos princípios tirânicos que ele vê nos outros e cujos regimes ele tenta derrubar, né, usando a força desproporcional, né, disso que é a ex-potência decadente que são os Estados Unidos, né, em associação com Israel, nesse caso agora do Oriente Médio. Então, o presidente Lula estará com Trump na Casa Branca agora no mês de março. Né? Esse é um ponto para a gente entender o posicionamento do assessor especial Celso Amorim em relação a esse caso. Você não pode, nesse momento que exige maturidade dos grandes negociadores internacionais, você não pode tensionar a um ponto de fechar todas as portas para uma negociação que nos tire dessa encruzilhada externa. Agora, haverá um impacto econômico em todo o mundo a partir desses ataques, né, desferidos desde a madrugada de sábado no Irã, a morte do Ayatollah Ali Khamenei e de outros chefes militares, né, o fechamento do Estreito de Hormuz, né, no Oriente Médio, no Golfo, o que levará a uma alta do petróleo que já está impactando, as bolsas estão, algumas bolsas inclusive acionarão o circuit breaker. Hoje eu imagino que o dólar vai perder ao longo dos próximos dias qualquer parâmetro de mercado, ele vai subir demais em determinados momentos, depois em alguns mercados ele vai afundar, haverá um descontrole do dólar no mundo e isso vai impactar aqui no Brasil, até mesmo os arranjos de comércio exterior que nós temos. Então isso exigirá dos dois principais candidatos a presidente, o presidente Lula, candidato à reeleição, e o Flávio Bolsonaro, que é
esse sparring da extrema-direita colocada no cenário, eles vão ter que ter algum programa econômico consistente, programa econômico e de política externa consistente. Precisam apresentar isso desde já e não ficar com essa retórica vazia da extrema-direita. E também uma questão econômica de fundo. Veja bem, a gente está às vésperas da saída do ministro Fernando Haddad, que é um dos adultos colocados na sala na estratégia política brasileira. Ele terá de sair do Ministério da Fazenda nos próximos dias e ele precisa fazer uma sucessão madura no Ministério da Fazenda. Então, esses são os impactos que nós temos no cenário interno dessa guerra lá fora. Muito bom, muito obrigado pela aula de toda segunda-feira aqui. Parabéns pela coluna mais uma vez. Eu adorei o Aldo Rebelo vestido de Padre Kelmo e acho que essa imagem representa muito bem o papel que ele tem, ou que ele se autoimpõe no processo político brasileiro, viu? É incrível, é uma caricatura, é inacreditável que tenha virado isso. Lula, maravilha, um abração Fábio. para você, viu? Abraço, tchau. Tchau, boa semana para nós. Pessoal, então de volta aqui ao noticiário, nós temos tem alguns minutinhos aqui antes de encerrar, e eu preciso mostrar para vocês o flop que aconteceu ontem lá na Avenida Paulista, né? Flávio Bolsonaro veio para cá, cadê? O Alex, bota para mim na página, por favor, na página no ar. Está aqui matéria do nosso ICL Notícias, né? Mostrando o palanque aqui, onde Flávio Bolsonaro... Gente, que não parece uma reunião lá na antessala do inferno? Fala sério, hã? Já pensou, você gostaria de conviver com esse cara assim? Vai jantar com o Malafaia, nós vamos jantar com o Malafaia hoje, vai ser muito agradável. Deve ser terrível lá, não sei como é que eles aguentam. Mas enfim, a matéria aqui nos conta sobre esse flop que aconteceu lá. E diz assim, Alex, fecha aqui para mim, por favor. A manifestação organizada por lideranças de direita nesse domingo na Avenida Paulista reuniu somente 20,4 mil pessoas, só, de acordo com a estimativa do monitor do debate político da USP, né, que é quem faz a análise de concentração de multidão há muito tempo. O levantamento tem uma margem de erro de 12%, que significa que podia haver de 18 até próximo de 23 mil pessoas. Um sistema de inteligência artificial identifica e contabiliza automaticamente as pessoas presentes na cena analisada. Ao final do ato na Paulista, o senador Flávio Bolsonaro avaliou a participação como positiva. Ele falou o seguinte, achei que foi um bom número. Como sempre, os brasileiros aqui dando a cara a tapa, vindo para a rua, mostrando que não tem medo de perseguição. No Rio de Janeiro, a contagem realizada pelo monitor do debate político da USP contabilizou, lá foi vergonhoso, né? Qualquer batizado do Rio de Janeiro tem mais gente do que esses comícios da direita. 4,7 mil participantes lá em Copacabana. Nem precisava. Podia ter feito na Praia Vermelha mesmo, tá? Não precisa de Copacabana. Considerando a margem de erro de 12%, o público, eu ia falar que dava para fazer até na Urca, mas aí o Eduardo Moreira vai me matar, porque ele é cidadão da Urca, então deixa a Urca de lado. Vamos tocar aqui com a Praia Vermelha mesmo. A próxima vez, viu, o Bananinha, que você precisar fazer alguma coisa tão pequena como essa lá no Rio de Janeiro, faz na Praia Vermelha, lá é pequenininha, é bonito pra caramba. Vamos lá, considerando então a margem de erro, lá no Rio de Janeiro teve entre 4.100 e 5.300 pessoas, com pico às 11h20, não houve estimativas divulgadas para outras capitais do país, tá? Não deu para contar, de tão pequeno que era. Faltou o microscópio. Uma informação importante, chegando lá do Espírito Santo, merece explicação do governador Renato Casagrande isso aqui, hein? Vamos ver se vai ter. O governador do Espírito Santo exonerou um delegado da polícia lá do Espírito Santo, depois que uma investigação feita por esse delegado detectou suspeitas sobre o juiz federal, que acabou preso lá no Rio de Janeiro, vazando informação para o PCC, tá? E o que nos diz a matéria aqui na Folha de São Paulo? O governador Renato Casagrande do Espírito Santo exonerou no fim do ano passado um dos delegados responsáveis por uma investigação que identificou atividades consideradas suspeitas do juiz federal Macário Júdice lá no estado. Outros agentes envolvidos na apuração também foram deslocados pela corporação. As trocas ocorreram logo após a confecção do relatório final do inquérito, com o iniciamento de um empresário cujo telefone continha conversas supostamente irregulares com esse polêmico, para dizer o mínimo, magistrado.
O secretário de Segurança do Espírito Santo, que se chama Leonardo Damasceno, afirmou que nem ele, nem o governador têm conhecimento da existência dos diálogos envolvendo o magistrado. Diz também que as exonerações ocorreram por desgaste da parte da equipe que atuou no inquérito com o delegado-geral da polícia, José Darcy Arruda. Quer dizer, pintou um clima lá, demite o delegado, né? Da maneira como é feita, assim, nas feitorias e, enfim, nas rinhas de galo que se estabeleceram nessas igrejinhas aí de tapar o sol com a peneira dos malfeitos que alguém fez porque é amigo do governador, tá bom? Segue aqui o texto. A medida foi um desdobramento das apurações da PF sobre a atuação de Macari no Rio de Janeiro, onde ele atuava como juiz federal no TRF2. Ele está preso preventivamente sob suspeita de vazar informações, como eu disse, na investigação do presidente afastado da Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele que se chama Rodrigo Bacelar, aquele advogado preso na condição de presidente, né? E a Assembleia Legislativa do Rio mandou soltar e o Xandão teve que mandar botar na rua, porque é decisão do parlamento. Se o parlamento quer se confundir com esses bandidos, problema do parlamento, certo? Bom, vamos lá. Os diálogos suspeitos de Macari encontrados pela Polícia Civil do Espírito Santo foram obtidos no curso da Operação Baeste, deflagrada em maio de 2025 contra o suposto braço financeiro de quem? Do primeiro comando de Vitória, tá? Primeiro comando de Vitória. Um dos alvos da ação foi o empresário Adilson Ferreira, cujo celular continha conversas com esse juiz, Macari Júdice, e que indicavam a atuação do magistrado em licitações dentro da gestão do governador atual do Espírito Santo. O relatório final da operação foi concluído em 24 de setembro. Houve indiciamento de Ferreira sob suspeita de ser um dos responsáveis pela lavagem de dinheiro da facção. E a partir dessa data, os 4 delegados que assinaram o documento foram retirados dos seus cargos. Governador, que coisa feia. Explica isso aqui, por favor. Né? O delegado no Brasil que investiga e pega alguma coisa, isso aqui digamos assim, são valores bolsonarismo. Bolsonaro é que falava que enquanto a Polícia Federal estiver ameaçando os dele, vai mexer. Lembra disso? Então, fez escola, né? Fez escola lá no Espírito Santo. Vamos seguir aqui com o noticiário. A próxima informação ainda diz respeito a deformações, né, das práticas policiais brasileiras. Está aqui uma manchete de arrepiar. Olha, e a gente tem cantado essa bola todo santo dia aqui. Por quê? Quando o governador de São Paulo nomeou um assassino convicto de que o assassinato é a melhor forma de intervenção policial, chamado Derrite, né? Hoje está lá em Brasília, candidato a senador, provavelmente vai ser eleito aqui. Mas a autorização para matar logo incendiou a tropa, né? E aí nós temos manchetes como essa. Olha, São Paulo tem maior índice de mortes cometidas por policiais em 6 anos, tá? Em 6 anos. Mata-se por qualquer motivo aqui. Essa é uma matéria do Brasil de Fato que está espelhada aqui no nosso site. E ela diz o seguinte: 2025 contabilizou o maior índice de mortes de civis no Brasil em decorrência da atividade policial nos últimos 6 anos, no estado de São Paulo, que é comandado por Tarcísio de Freitas. Foram registrados, sabe quanto? 877 mortes. 877 mortos no ano passado, conforme apontam dados do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública, o GAESP, né, que é órgão do Ministério Público e é atuante em estados como São Paulo, Rio, Paraná e Ceará. Em 2025 foram contabilizadas 30 mortes violentas de profissionais da segurança pública no estado de São Paulo, de acordo com o Ministério da Justiça. Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 856 casos. Nos 2 anos seguintes houve queda, 626 e 477. Em 2026, no primeiro ano do governo Tarcísio, as mortes voltaram a crescer. E agora, no ano passado, o aumento do índice foi de 60%. E aí a gente vê o que é que faz a caneta de um governador comprometido, né, com esses valores aí. Morte, repressão violenta, ação desordenada e a transformação da polícia militar profissional num bando de jagunços a serviço das piores práticas na sua atuação. Tá bom? Termino por aqui. Recomendo a você que fique aqui conosco, porque vai começar o N1 e agora nós vamos ter, entre outras coisas, o Jamil Chad falando sobre a guerra e ele cobre, como ninguém, né, os assuntos dessa nova geopolítica, tá bom? E antes de sair, eu preciso recomendar para você, se você não conheceu ainda, conheça agora. O oráculo do ICL é uma inteligência artificial, essa sim merece o nome inteligência.
Porque ela foi treinada com base no acervo dos professores do ICL, tá? E aqui não tem resposta truncada e não tem mentira, porque essa inteligência artificial está proibida de inventar qualquer coisa. Conheça, vá aqui no despertaicl.com.br e estude. Talvez você goste tanto dela que você queira se aliar a essa inteligência artificial chamada Oráculo ICL. Bom dia para você, boa semana. A gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã para repassar este louco mundo de meu Deus. Tchau, bye bye. As IAs genéricas aprenderam com a internet e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.